Eu tinha me esquecido disso. Tá. Então, vamos continuar. Então, a insalubridade, ela é isso que determina, né? Então, a pessoa está exposta ali no ambiente de trabalho dela, alguma substância, algum agente que, ao longo, né, da vida laboral dela, vai trazer um prejuízo à saúde dela. Então, por isso que utiliza-se o termo aí, né, que a insalubridade mata aos poucos, porque não é de uma hora para outra que isso acontece. Ao longo do tempo de exposição, de toda a vida laboral dele, ele vai se expondo a essa substância e, aos poucos, ele vai ficando doente e vai trazendo um prejuízo à saúde dele. Só que não é qualquer tipo de substância, não é qualquer tipo de atividade que vai trazer isso. Então, lá na NR15, ele traz uma lista de substância, uma lista de atividades, uma lista de limite de tolerância para cada tipo, né, de situação que vai trazer, né, que vai ser incluída aí como um agente de insalubridade para trazer esse benefício aí no salário da pessoa, né, esse adicional de insalubridade aí no salário dela. Então, nós temos essa lista aí, ó, um ruído contínuo intermitente, né, pode trazer uma perda auditiva, ruídos de impacto, né, exposição ao calor, radiações ionizantes, né, que são aquelas que podem causar uma alteração na célula, né, que podem causar o câncer, trabalho sobre condições hiperbáricas, né, ar comprimido, trabalhos submersos, né, os mergulhadores profissionais, as radiações não ionizantes, né, que podem trazer algum tipo de sequela aí, né, uma catarata, até mesmo uma cegueira, né, mas que não vai trazer uma alteração celular, mas que traz algum problema aí para o trabalhador. Vibrações, frio, umidade e agentes químicos, poeiras minerais e agentes biológicos. Então, vocês observem essa imagenzinha aí, que traduz um pouquinho do que eu falei, né? A pessoa está ali tossindo, um raio-x ali no pulmão dele e alguém colocando ali um dinheiro no bolso dele, o dinheiro está caindo ali dentro do pulmão. Então, é mais ou menos isso que eu falei. A pessoa tem a consciência de que aquele ambiente de trabalho traz um prejuízo à saúde dele, mas ele assina um termo de compromisso dizendo que ele aceita receber um adicional de insalubridade no salário dele para poder ficar doente ao longo da vida laboral dele, tá? Então, assim, grossamente falando é isso, ele vai se matando aos poucos aí, tá? Para a gente comprovar a insalubridade no nosso ambiente de trabalho, é preciso contratar a realização, né, de uma perícia técnica. Quem é essa perícia técnica? É o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho. Então, ele vai analisar as condições, né, dentro do ambiente de trabalho e vai determinar qual é o grau de insalubridade. Então, para a insalubridade, nós temos 3 graus. Nós temos o grau pequeno, o médio e o grande. Então, como que isso funciona? Para o grau pequeno, né, quando a insalubridade tem um nível muito pequeno, o trabalhador ele vai receber 10% em cima do salário mínimo, tá? Quando ele está exposto a uma insalubridade de grau médio, ele vai receber 20% do salário mínimo. E quando ele está exposto à insalubridade de grau máximo, ele vai receber 40%. Então, é 10%, 20% e 40% em cima do salário mínimo. Então, vamos colocar aí que o salário mínimo é R$1.000, né? Vamos aí arredondar. 40% do salário mínimo daria R$400. Então, quer dizer, a pessoa está, que é o grau máximo, né? Então, a pessoa está assinando um termo de compromisso dizendo que ela concorda em receber R$400 por mês, tendo ciência de que ao longo da vida dela ela vai ficar doente. Quando ela chegar lá no final dela, na aposentadoria dela, ela pode estar doente. Não estou dizendo que vai ficar, né, gente? Ela pode estar doente, tá? Então, isso para mim é muito pouco. R$400 por mês para eu aceitar ficar doente
né, eu acho que não vale a minha saúde, mas enfim, né, a gente tem que trabalhar e tem que se expor. Então, a gente tem aí, né, o grau de insalubridade e o grau de periculosidade. Essas duas percepções aí, elas não podem ser cumulativas, tá? Ou a pessoa pode trabalhar num ambiente que é insalubre e perigoso ao mesmo tempo, mas ela não vai receber os dois adicionais. Ou ela vai receber um, ou ela vai receber o outro. E aí já adianto para vocês, né, que a percepção da periculosidade é mais vantajosa para o trabalhador. E o perito, quando ele percebe que existe periculosidade e insalubridade, como eu sempre falo para vocês aí nas aulas, né, a lei, ela é paternalista para o lado do empregado. Então, quando o perito, ele percebe que existe insalubridade e periculosidade, ele já acusa a periculosidade, porque é através da periculosidade que o trabalhador vai receber um adicional maior no salário dele, tá? Então, só que não é cumulativo isso. Houve um estudo aí, né, uma proposta de lei, né, há algum tempo atrás, acho que cerca de 3 ou 5 anos atrás, de tornar isso cumulativo, mas não foi aceito, tá? Não passou essa proposta, então ela continua dessa maneira aí, tá? Ou é uma ou é outra, as duas não é possível, tá? Então a pessoa tem aí, que trabalha com a insalubridade, ela tem uma aposentadoria especial, tá? Uma aposentadoria precoce, mas não é o objeto aqui da nossa aula, tá? O que a gente está analisando aqui é a NR15, são os agentes, né, e o que isso traz, né, de prejuízo e de vantagem para o trabalhador, tá? Essa questão de INSS, de aposentadoria, não é o objeto aqui da nossa aula. Gente, eu vou tentar passar esse vídeo aqui para vocês, não sei se vai dar certo, não, mas vamos tentar aqui. Se não der certo, a gente aborta a missão. Peraí, porque eu desliguei o áudio. Peraí só um pouquinho, porque eu desliguei o áudio que estava atrapalhando. Ou operações insalubres. Atividades ou operações. Trabalho em Minas Gerais apresenta trabalho seguro, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, NR, normas regulamentadoras, textos baseados na NR15, atividades ou operações insalubres. Atividades ou operações insalubres são aquelas desenvolvidas acima dos limites de tolerância. Limite de tolerância é o tempo que o trabalhador pode ficar exposto ao agente de risco sem prejudicar a sua saúde durante a vida laboral. Em condições insalubres, o trabalhador tem o direito a receber o adicional sobre o salário mínimo da região, sendo 40% para a insalubridade de grau máximo, 20% para a insalubridade de grau médio e 10% para de grau mínimo. A NR15 regulamenta a exposição do trabalhador aos fatores de risco a seguir: ruído contínuo ou intermitente, ruído de impacto, calor, frio, como nas câmaras frigoríficas, radiações, condições hiperbáricas, como é o caso dos mergulhadores, vibrações, exposição à umidade excessiva, locais alagados ou encharcados, agentes químicos, como poeiras minerais, amianto, cádmio, arsênico e antioxidantes. Agentes biológicos, como, por exemplo, profissionais de saúde e de limpeza pública. Então, esse aí é um resuminho, né, do que eu falei.
Então, eu quis passar o vídeo, porque como a aula está sendo gravada, aí vocês ficam com esse vídeo aí também, porque eu não consegui disponibilizar o link para vocês, e aí vocês ficam com um vídeo aí para vocês poderem assistir, né, caso vocês queiram fazer alguma revisão aí antes da prova, tá? Então, vamos passar agora para o próximo assunto, que é NR16, atividades e operações perigosas. Então, usando, né, o mesmo termo, né, o mesmo padrão que a gente usou para insalubridade, o rapaz lá que eu falei, né, que ele dá aula para cursinho, né, que vocês vão ver o vídeo daqui a pouco, ele usa esse termo aí que eu acabei adotando, né? A periculosidade, ela mata de uma vez. Então, o que é uma atividade ou operação perigosa? É aquela que pode trazer um perigo imediato à integridade física do trabalhador. É aquela que, assim, você pode trabalhar a vida inteira naquela atividade e nunca te acontecer nada. Ou você pode, né, trabalhar um mês naquela atividade e acontecer alguma situação que vai te matar de uma vez. Então, quando eu falei, né, que a pessoa trabalha, por exemplo, em um ambiente, né, perigoso e insalubre ao mesmo tempo, o que pode ser isso? Ele trabalha numa pedreira, por exemplo, de extração. Então, é um ambiente perigoso, porque trabalha com explosivos, e é um ambiente insalubre, né, porque existem lá, né, os resíduos, as poeiras em suspensão no ar, que podem trazer problemas, né, pulmonares a essa pessoa, tá? Então, isso é um ambiente perigoso e insalubre, mas aí ele vai ser classificado como perigoso por causa dos explosivos, para que o trabalhador receba um adicional maior no salário dele, tá? Então, quais são, né, as atividades aí consideradas perigosas? São atividades que lidam com explosivos, né, com inflamáveis, com eletricidade, tá, gente? Mas é alta voltagem, tá? Não é qualquer tipo de eletricidade, né, tá? Alta voltagem. Quando a pessoa trabalha com segurança patrimonial, com alguma situação de roubos, né, violência física, só que aí a gente entende, tá, que, por exemplo, vocês poderiam pensar, o policial, né, ele trabalha, né, exposto a roubo, a violência física, né, e até mesmo a segurança patrimonial. Só que o policial, ele não recebe, tá, esse adicional de periculosidade, porque se entende, né, que ele é um trabalhador do serviço público e foi assinado um acordo aí, em algum governo aí atrás, que eles perderam esse direito, tá? Então, entende-se que o policial, ele não está inserido nesse grupo aí. Agora, por exemplo, se for um vigia particular de uma empresa, que, por exemplo, vigia de banco, porteiro, né, que está, né, porteiro de alguma situação, assim, que envolva valores, ele recebe o adicional dele de periculosidade, tá? Então, é uma controvérsia aí, mas, infelizmente, é dessa maneira aí que acontece, tá? E aí, como que funciona o adicional de periculosidade, né? É da mesma maneira, né? O trabalhador, né? Como eu interpreto isso, né? O trabalhador, ele está assinando um termo de compromisso com o empregador dele, dizendo que ele aceita receber um adicional de periculosidade, né? Um adicional no salário dele, mas ele sabe que de uma hora para outra ele pode vir a morrer, por causa, né? Do tipo de atividade que ele exerce, né? E aí, como que funciona isso? Ele vai receber 30% em cima do salário base dele, tá? Isso, gente, não conta gratificação, bônus, né? Algum tipo de lucro, de prêmio que a empresa dá, né? No final do ano, todos os empregados vão receber participação nos lucros. Essa participação nos lucros não é inserida no adicional de periculosidade, tá? É contabilizado somente o salário que
está registrado, né, na carteira de trabalho do trabalhador, tá? Não esses adicionais, esses prêmios e tal, não são inseridos aí nessa situação, tá? Da mesma maneira, né, que a insalubridade, é necessário, né, a contratação de um perito que vai determinar aí qual é o grau, né, se existe a atividade perigosa no ambiente de trabalho e qual como que vai funcionar essa periculosidade. Para periculosidade, gente, não existe grau, tá? Para insalubridade, tipo assim, você tem uma concentração de uma substância, você consegue medir a concentração dessa substância e dizer, né, se o risco é pequeno, médio ou grande. Agora, para periculosidade, isso não existe. Ou a atividade é perigosa ou não, né? Eu corro mais ou menos um perigo trabalhando nesse local. Não existe isso. Ou você corre o perigo ou você não corre o perigo. O negócio é mais ou menos explosivo. Não, ou é explosivo ou não é explosivo, né? Então, não tem como você medir, tá? Então, ou o ambiente é perigoso ou ele não é perigoso. Agora, na insalubridade, por exemplo, se você trabalha com determinado nível de ruído, você pode, o limite do corpo humano é 85 decibéis numa jornada laboral de 8 horas diárias. Então, se você está trabalhando lá com 90 decibéis, com 130 decibéis, com 200 decibéis, você consegue estabelecer, né, se é uma insalubridade de nível baixo, médio ou alto, né? Então, se o limite é 85 e você está trabalhando com 90, então é um nível baixo. Agora, se o limite é 85 e você está trabalhando com 200, então já é um nível alto, tá? Então, você consegue mensurar, né? Você consegue medir isso. Agora, a atividade perigosa você não consegue medir. Ou a atividade é perigosa ou ela não é. Se você está trabalhando lá com alta tensão, ou você vai tomar um choque e morrer, né? Correr o risco de morrer, ou você não tem esse risco de tomar o choque, né? A tensão é muito baixa lá, é 110, 220, e esse tipo de choque não é capaz de trazer um prejuízo à sua integridade física, tá? Então, é assim que é estabelecido. Aí, da mesma maneira, né, tem a aposentadoria especial, né, para esse tipo de atividade, que a gente também não vai entrar aqui nessas questões de INSS. O objetivo da nossa aula é NR15 e NR16, né? O objetivo da nossa aula não é trabalhar com questões relativas a INSS, mas a gente entende que a pessoa tem uma aposentadoria especial aí, devido à atividade que ela exerce, tá? Então, é estabelecido aí com o tipo de atividade que a pessoa exerce, qual vai ser essa percepção dela aí, tá? E aí a gente tem aqui... Ô, professora... Oi, meu anjo, fala. Eu não estou conseguindo ouvir, tá falhando. Periculosidade essa aposentadoria onde encaixa os radiologistas. Tá me ouvindo? Não, repete porque falhou bastante. Esse de periculosidade que a pessoa tem direito à aposentadoria mais cedo é onde encaixa radiologista, no caso. Não, o radiologista, ele se encaixa em insalubridade. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó. A insalubridade, ela está inserida aqui, ó. Deixa eu ver onde que está a lista das atividades. Aqui, ó. Radiações ionizantes, tá vendo? Então, NR15, insalubridade e radiação ionizante, tá? Então, a pessoa, ela fica exposta, é considerado um ambiente insalubre. Então, vai ser medido lá qual é o limite de tolerância do corpo humano. Então, a NR15 vai estabelecer isso, qual é o limite do corpo humano. Então, eu vou chutar aqui, tá? Ela vai estabelecer lá, um nível de radiação tal, o trabalhador pode ficar exposto meia hora
durante uma jornada de 8 horas diárias, tá? Então, isso vai ser estabelecido e, com isso, né, a perícia técnica entende que é um ambiente insalubre, tá? A perícia técnica vai determinar... Oi. Pode falar. Ei. Então, é porque eu estava entendendo que o direito da aposentadoria seria só para a insalubridade também. Não entendi sua pergunta. Você pode repetir? Quando que... Está falhando, mas você quer aposentadoria, né, esse benefício um pouco. Eu achei que a aposentadoria seria só para periculosidade. Não, é para insalubridade também, tá? Então, quer ver? Tem até um slide aqui que ele fala do tempo de aposentadoria, tá? Então, tanto para periculoso para insalubridade, a pessoa ela tem uma aposentadoria especial, tá? Só que aí é o quê? É analisado qual é o tipo de atividade que a pessoa exerce e qual vai ser a aposentadoria que ela vai receber. Então, é por isso que eu falei que o objeto da nossa aula não é a aposentadoria, o objeto da nossa aula é NR15. Por quê? Porque se a gente for entrar nessa questão, a gente vai ter que analisar as mais diversas atividades. Então, aqui, por exemplo, o exemplo que foi colocado aí foi para os trabalhadores que trabalham com mineração, né, para os mineradores. Então, eles têm aí uma aposentadoria até mesmo com 15 anos de atividade. Então, vai estabelecer lá, vai chegar lá no ambiente de trabalho, vai ver qual é o tipo de exposição. Então, vamos supor, uma exposição grau máximo, uma substância altamente tóxica ao organismo. E aí ele fica, né, exposto num grau máximo de insalubridade. Ele pode até se aposentar com 15 anos de atividade. Com 15 anos, com 25, vai depender. O radiologista é a mesma coisa. Vai ser definido lá, estabelecido qual é o nível de exposição dele, qual é o tempo de exposição, né, que ele exerce, aí a substância, né, já é, né, uma radiação ionizante. Então, a gente tem lá o limite de tolerância, que são 3 fatores, né, é o tempo, a substância e a concentração. Então, vai ser lá, a substância, você já sabe que é a radiação ionizante. Qual é o tempo de exposição que ele está sujeito e qual é a concentração dessa substância. Então, vão ser estabelecidos esses fatores aí para estabelecer qual é o grau de insalubridade desse ambiente, então, qual vai ser o adicional que ele vai ter no salário dele, né, em cima do salário mínimo, e qual vai ser o tempo de aposentadoria dessa pessoa, tá? Então, isso é NR15 e NSS que vai estabelecer. Então, eu não sei fazer esse cálculo, tá? E aí vai depender do tipo de atividade, né? Vai depender de uma série de fatores. Então, por isso que eu menciono, né? Por isso que eu menciono que existe uma aposentadoria especial, mas eu não sei determinar qual é essa aposentadoria, porque cada atividade, cada situação, né, vai ser feito de uma determinada maneira. Respondeu essa pergunta? Eu respondi, é porque eu tinha achado mesmo que era referente só à periculosidade, por isso que eu perguntei. Não, a periculosidade e insalubridade também, tá? E aí, de acordo com a atividade, vai ser isso aqui. Então, aqui eu dei alguns exemplos também, de periculosidade, quando trabalha com eletricidade, aqui, 25 anos de contribuição, quando trabalha com combustíveis do petróleo, também ali, 25 anos, né, os mergulhadores aqui, né, então eu coloquei alguns exemplos aí, só para a gente ter uma ideia, tá? Mas a gente não vai ficar entrando nessa questão aí, porque não é da nossa alçada, né? A gente tem que saber que existe, mas não é do nosso dia a dia, do nosso trabalho, tá bom?
Então, assim, o que a gente tenta trazer aqui é o que vai fazer parte da realidade de vocês, tá? Eu vou colocar aqui esse vídeo também, que vai falar de periculosidade. Vai ser um resuminho disso que a gente falou aqui agora. Justiça do Trabalho em Minas Gerais apresenta Trabalho Seguro, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Textos baseados na NR 16, atividades e operações perigosas. São consideradas atividades e operações perigosas aquelas em que os trabalhadores lidam constantemente com situações que colocam sua integridade física em risco. São elas: atividades ou operações perigosas com explosivos, seja no armazenamento, transporte ou escorva dos cartuchos. Atividades ou operações perigosas com inflamáveis, envolvendo produção, transporte, processamento e armazenamento de gás de efeito. Estão classificados nesta categoria os trabalhadores que operam em postos de reabastecimento de aeronaves, enchimento de vagões, tanques e caminhões com inflamáveis líquidos. Atividades ou operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades de profissional de segurança pessoal ou patrimonial. Atividades e operações perigosas com energia elétrica. Atividades e operações perigosas com motocicletas. O deslocamento do trabalhador em vias públicas é muito perigoso. Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador o adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. É de responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, os termos do artigo 195 da CLT. Então, gente, ficou um resuminho aí para vocês, né, através desse vídeo. E para dar uma finalizada aqui agora, depois eu vou querer, né, finalizar aqui a aula conversando com vocês, mas para finalizar o nosso assunto aqui, eu vou passar, né, o vídeo dessa pessoa aqui. Eu gosto muito desse vídeo, tá? Porque ele é muito explica umas coisas bem interessantes, tá? E é daqui que eu tirei esses termos, né? Que a insalubridade mata aos poucos e a periculosidade mata de uma vez, né? Então, eu achei interessante essa analogia que ele fez para a gente memorizar aí, para a gente lembrar, né? Qual é a diferença aí entre insalubridade e periculosidade. Essa pessoa que vai apresentar esse vídeo agora, ele é um professor de cursinho para concursos. Então, ele fala muito das leis, né, fala das OJs, né, que são as orientações jurisprudenciais. O que é isso? A justiça trabalhista, ela tem várias situações aí em que a gente não consegue estabelecer uma lei, né, como eu posso dizer, adequada para isso. Então, eu sempre falei com vocês, né, desde a primeira semana de aula, que a lei ela é muito paternalista para o lado do empregado. Então, tem muita coisa dentro da justiça trabalhista que vai da interpretação, né, que é solucionada através da interpretação do juiz que está analisando o caso. Então, assim, eu já tive situações em que um grupo de empregados entrou na justiça pela mesma causa. Um grupo, se eu não me engano, acho que eram 17 funcionários entraram na justiça pela mesma causa. O que aconteceu? Quando foi estabelecido, né, as audiências, então, assim, um grupo de 4 fez audiência com um juiz, um grupo de 3 fez audiência com outro juiz, um grupo lá com mais 5 fez audiência com outro juiz. Então, foram vários juízes que analisaram, né, a situação desse grupo aí de 17 pessoas. E aí eles ficavam discutindo entre eles, porque eu vou receber isso, você vai receber,
ah, porque determinou isso para mim, para você não determinou, então eles ficavam brigando entre eles lá, ah, como que você recebeu isso e eu não vou receber? Como que foi decidido que você vai receber isso agora e eu só vou receber isso daqui a um ano? Então, assim, dependendo do juiz que interpretou o caso, foi dado, né, um veredito lá, uma resolução ao caso de maneira diferente. Então, depende muito da interpretação. E aí, quando existem essas brechas na lei, né, essas questões aí que não estão muito claras na lei, cria-se uma orientação jurisprudencial. O que é isso? O juiz faz a interpretação dele, daquela situação, e ele registra isso. Então, tem lá, orientação jurisprudencial número 30, OJ 40 e tal. Então, ele registra essa situação, né, registra esse caso, e a orientação dele para que, se existir um caso semelhante a ser julgado, a orientação dele é para que seja feita, a resolução seja feita de acordo com o que ele decidiu, tá? Então, eles têm aí essas OJs, né, que são essas orientações, que não é um quesito muito claro na lei, mas que orienta aí os juristas a tomarem as suas decisões, né, nos casos aí da justiça trabalhista, tá? Então, ele vai falar muito isso, só para dar uma esclarecida aí para vocês. Então, vamos entender aí o que ele fala. Vai dar uma falhadinha no começo, mas ele vai. Vou falar com vocês sobre segurança e medicina do trabalho. Primeira coisa básica que a gente precisa saber de periculosidade e insalubridade são os percentuais. Não tem como ir para essa prova sem conhecer os percentuais que envolvem a insalubridade e a periculosidade. Estão nos artigos 192 e 193 da CLT. E eu preciso também identificar quando que uma atividade é perigosa, quando que uma atividade é insalubre. Se eu perguntar para uma pessoa leiga a diferença de periculosidade e insalubridade, ele não vai saber dizer um local lá que faz mal à saúde, sei lá, que pode levar à morte. E para ele talvez seja tudo a mesma coisa, a insalubridade e a periculosidade. Para nós, operadores de direito, não. Quando que você na prova vai identificar que um local é perigoso? Quando aquela atividade trouxer risco à sua integridade física, perigo iminente de vida. Se você trabalha em um local perigoso, você tem direito, consequentemente, gramaticalmente, ao adicional de periculosidade. Em contrapartida, se você trabalha em um local, não que vai te levar a um óbito repentino, mas que ali existe um agente nocivo atuando contra a sua saúde, é porque aquele local é insalubre. Desta forma, seria a hipótese de você ganhar um adicional de insalubridade. Grave da seguinte forma, gente: periculosidade mata de uma vez, insalubridade mata aos poucos. Se você trabalha com periculosidade, normalmente a prova vai trazer adicionais em hipóteses que você trabalha com explosivos, inflamáveis ou energia. Normalmente, os exemplos envolvem explosivos, inflamáveis e energia elétrica. Se você trabalha com manutenção de uma torre de energia, você pode viver até os 102 anos, mas pode morrer amanhã. Você trabalha numa caldeira, você pode viver até os 100 anos, mas pode morrer depois de amanhã. Então, o local que pode levar à morte repentina, falamos que paga-se um adicional de periculosidade. Em contrapartida, se você trabalha em um local que não traz risco com uma morte repentina, mas você trabalha com dificuldade respiratória, é uma fábrica de tinta, alguma coisa assim, que você vai adquirindo uma doença ao longo dos anos de trabalho, aquele local é insalubre. Pensa, gente, a insalubridade mata aos poucos e a periculosidade mata de uma vez só. Bota isso na cabeça que você vai lembrar. E, professor, é possível trabalhar num ambiente perigoso e insalubre? É, mas não é possível a percepção acumulada dos dois adicionais. Ou você recebe a periculosidade, ou você recebe a insalubridade. Encontramos isso no artigo 192. Não pode acumular o pagamento simultâneo dos dois adicionais. E a insalubridade, ela tem níveis distintos. Você pode trabalhar em um local que faz um pouquinho mal à sua saúde, um local médio, ou um local muito agressivo à sua saúde. Então, eu tenho pagamento de adicional de insalubridade em nível mínimo, nível médio e nível máximo. O nível mínimo começa com 10%.
Aí você lembra, se começa com 10%, o médio dobra, vai para 20%. E se o médio dobra, o máximo dobra de novo, vai para 40%. Então, cuidado, não é 10, 20 ou 30%. É 10, 20 e 40. 10 dobra para 20, 20 dobra para 40. Pulam 30. Então, insalubridade, 3 níveis. 10%, 20% e 40%. Eu não pulei o 30%? Então, vamos encaixar aí a periculosidade. Periculosidade, 30%. Que periculosidade não tem níveis. Ou o local é perigoso, ou o local não é perigoso. Lembre disso. Insalubridade, 10, 20, 40. Periculosidade, 30. E a base de cálculo vai ser diferente. Vai ficar bem atento. A insalubridade ela é mais prejudicial ao trabalhador. Porque não importa quanto você ganha, ainda que você ganhe 20 mil reais, a insalubridade vai utilizar como base de cálculo o salário mínimo. Então, será calculado 10% sobre o salário mínimo, 20% sobre o salário mínimo ou 40% sobre o salário mínimo. Já a periculosidade não. É 30% sobre o salário base dele, o salário contratual. Então, se ele ganha 10 mil reais, é 30% sobre 10 mil reais. Para o empregado, é muito melhor, na maioria absoluta dos casos, a percepção da periculosidade do que a insalubridade. E, professor, para que eu ganhe periculosidade, eu preciso ficar o dia inteiro exposto num lugar perigoso? Ou se eu for lá, eventualmente eu já vou ganhar? Nem 8, nem 80. Não é necessário ficar exposto permanentemente. Em contrapartida, a ida meramente eventual, esporádica, por um tempo ínfimo, também não dá direito. A palavra de prova é intermitente. A prestação de serviço em um local perigoso de forma intermitente já gera o direito à percepção condicional de periculosidade. E se a prova perguntar insalubridade, o raciocínio é o mesmo. Intermitente gera o direito à insalubridade. O que muda é o número da súmula. A periculosidade está na súmula 364 do TST e a insalubridade na súmula 47. Lembre disso. Periculosidade, súmula 364, insalubridade, súmula 47. Lembrando também, gente, que numa reclamação trabalhista que envolve periculosidade ou insalubridade, é indispensável que o juiz determine a realização de perícia, já que o juiz não é médico, o juiz não é engenheiro. O artigo 95, parágrafo 2º, determina que se tiver período de periculosidade ou insalubridade, tem que ter perícia. E aí o juiz determinou que um perito vá lá analisar se o local é perigoso ou insalubre. Chegando aonde funcionava a fábrica, ele encontrou um galpão vazio. A fábrica foi desativada. E ele informou o juiz. Não foi possível a realização da perícia, eis que a fábrica foi desativada. Não posso ver se aquele ambiente era insalubre ou não. Aí o empregado perde seu direito? Não. OJ 278. Orientação jurisprudencial número 278. Diante da impossibilidade da realização de perícia, aí, neste caso, o juiz buscará outros meios de prova. Testemunha, depoimento pessoal e outros mais. Professor, sempre que a insalubridade for configurada através de laudo pericial, eu terei direito a receber? Não. Porque o recebimento da insalubridade não basta a comprovação mediante laudo pericial. A atividade exercente pelo empregado tem que ser uma atividade elencada no rol de atividades insalubres preparadas pelo Ministério do Trabalho na NR número 15. Então, a insalubridade só será devida se o empregado exerce funções elencadas com o Ministério do Trabalho como uma função insalubre. Porque ainda que o laudo pericial configure insalubridade, se a atividade exercida pelo trabalhador não estiver no rol das atividades insalubres do Ministério do Trabalho, ele não terá direito. OJ número 4. Orientação jurisprudencial número 4 fala isso. Ah, professor, minha pergunta é, se a empresa fornecer o equipamento de proteção individual, ela por si só já está autorizada a parar de me pagar o adicional de insalubridade correspondente? Porque eu ganhava adicional de insalubridade. Aí a empresa me deu um fone de ouvido, me deu uma máscara, me deu uma bota, e com isso ela parou de me dar o adicional de insalubridade. É direito da empresa parar de pagar adicional de insalubridade quando fornecido o EPI? Não. O simples fornecimento de EPI, equipamento de proteção individual, não dá direito ao empregador de parar de pagar o adicional correspondente, porque normalmente o EPI tão somente atenua, serve para proteger o empregado. Agora, vírgula, fiquem atentos na prova, a palavra é eliminação. Se o equipamento de proteção individual
eliminar por completo o agente nocivo que atuava contra a saúde do empregado, aí a empresa pode parar de pagar o adicional de insalubridade. Então, fiquem atentos. Não é o simples fornecimento, é o fornecimento aliado com a eliminação do agente nocivo que atuava com em face da saúde do trabalhador. Gente, então ele fala umas coisas bem interessantes aí nesse vídeo, né? Ele fala, né, dessa questão aí da orientação jurisprudencial. Então, o que a lei determina, né? A lei determina que para você determinar se o ambiente é insalubre ou perigoso e qual é o grau de insalubridade desse ambiente, é necessário fazer uma perícia técnica. E aí, quem é que faz a perícia técnica? O médico do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho. E aí, num determinado momento, um juiz que estava julgando isso, quando foi constatar, né, a situação da empresa, notou-se que a empresa tinha sido fechada. E isso a lei não ampara, ela não abrange. Então, o que o juiz ia fazer? Poxa, o estabelecimento está fechado. A lei diz que eu preciso de uma perícia. O que eu vou fazer? Então, ele toma a decisão. Olha, na ausência da perícia, eu vou buscar outros meios de prova, né? Algum laudo técnico anterior ou a presença de testemunhas. Então, ele vai e escreve essa orientação. Olha, a lei diz, né, que precisa ter uma perícia técnica, mas se o estabelecimento estiver fechado, pode ser feito das seguintes maneiras. Aí ele lista lá uma série de maneiras que ele julga, né, que sejam justas, né, para julgar o caso. Então, aí surge uma orientação jurisprudencial. Ele fala também da exposição intermitente. Então, vamos colocar aí uma situação, vamos colocar lá o radiologista lá que a Carol mencionou, né? Então, a pessoa trabalha lá dentro de um hospital, no setor de radiologia. E aí tem uma outra pessoa que trabalha num outro setor, mas que eventualmente, tá? Ela não trabalha lá no setor de radiologia, mas eventualmente ela tem que ir lá na radiologia para buscar algum tipo de exame, e ela tem uma exposição mínima, né, a essa radiação ionizante presente lá. Então, ela não está de maneira intermitente exposta a essa radiação. Então, ela não vai receber o adicional de insalubridade, tá? Então, a pessoa tem que estar exposta ali durante a jornada laboral dela, tá? A presença eventual, o contato eventual com a substância não vai garantir isso ao trabalhador. E a questão do equipamento de proteção individual também, tá? A lei, ela determina, né, que se o equipamento de proteção individual eliminar por completo o risco, o empregador pode, sim, deixar de pagar o adicional de insalubridade, tá? Ou de periculosidade. Só que não existe nenhum equipamento de proteção individual que seja conhecido, né, no momento, que venha a eliminar por completo. Por quê? O equipamento de proteção individual, ele atenua o risco. Ele não consegue eliminar o risco por completo. Logo lá na primeira semana de aula e tal, eu falei isso com vocês, né, que o objetivo da segurança do trabalho é fazer com que a gente tome atitudes, né, dentro do ambiente de trabalho, que a gente dite diretrizes e normas, né, de procedimento dentro do ambiente de trabalho, para que a gente faça com que o risco tenda a zero. A gente não consegue estabelecer com certeza de que o risco foi completamente eliminado. Então, a gente não consegue estabelecer com certeza, ao usar o equipamento de proteção individual, que esse risco foi completamente eliminado, tá? Então, isso é só para atenuar o risco, não é para eliminar por completo, tá? Então, eu vou parar aqui agora, gente, a gravação, tá?